Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E hoje nós vamos continuar a história do Novo Testamento. Nós já falamos do contexto histórico dos livros em que foram escritos no Novo Testamento e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que conta a história do Novo Testamento. E é óbvio, a gente vai começar pela vida de Cristo, porque nós temos 4 livros que contam a biografia do ministério de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em geral, nós chamamos esses livros de evangelhos. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, evangelho só existe um. O Evangelho de Jesus Cristo. A diferença é que nós temos 4 biógrafos que escreveram o ministério de Jesus Cristo. Então, no fundo, os 4 livros narram a mesma história, de acordo com o seu público-alvo e de acordo com a sua perspectiva. Mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre o mundo no qual Jesus veio. Você lembra, no contexto histórico que nós falamos a respeito então dos imperadores? Então Jesus nasce debaixo da autoridade de César Augusto e quem governava a Judéia naquela época era Herodes o Grande. O contexto religioso, nós vamos lembrar um pouquinho agora da época dos Macabeus. Se você não sabe o que é os Macabeus, volte e assista o período interbíblico que nós explicamos o surgimento da dinastia dos Macabeus. No período dos Macabeus surgiu então o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um tribunal dos judeus, que em relação a assuntos históricos, os judeus tinham certa liberdade para discorrerem entre si, sem necessidade de buscar os romanos. Então o Sinédrio ele era esse tribunal. Em geral, o sumo sacerdote era o líder do Sinédrio e ele era mais ou menos formado por cerca de 70 autoridades religiosas judaicas. É por isso que Jesus, quando é preso, ele não é imediatamente levado até Pôncio Pilatos. Ele é levado na casa do sumo sacerdote, Anás, Caifás, você vai lembrar desses nomes no Evangelho. Por quê? Porque Jesus foi levado, como a intriga de Jesus não era uma intriga civil e sim religiosa, Jesus é levado até as autoridades do Sinédrio para ser julgados por eles. O problema é que eles queriam uma pena capital, eles queriam a crucificação de Cristo. Então, para que isso acontecesse, aí eles deveriam levar Jesus até o prefeito romano de Jerusalém, que na época era Pôncio Pilatos, e pedir para Pôncio Pilatos autorizar a crucificação de Cristo. Eles não podiam dar uma pena capital, mas eles tinham certa liberdade para resolver os problemas religiosos. E é por isso então que, no final, Pôncio Pilatos autoriza a crucificação de Cristo. Então o Sinédrio era esse grupo de pessoas, que era formado principalmente pelos saduceus e pelos fariseus. Quem são esses caras? Os saduceus e os fariseus, eles também nasceram nesse período da época dos Macabeus. Os fariseus, eles eram um grupo antigamente chamado de Hassidim. Era um grupo de religiosos que queria se separar de tudo que era impuro, tudo que não fosse correto. E esse grupo, então, chamado Hassidim, aceitava a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, aceitava a Torá e também a tradição oral como autoridade. Então eles tinham muitos escritos de muitos outros religiosos judeus, muitos rabinos, e eles acreditavam que isso também tinha uma autoridade, não apenas somente a Bíblia. E eles equilibravam o livre-arbítrio e a soberania divina, eles tinham um ponto de equilíbrio. O problema é que esse grupo Hassidim teve um momento em que se separou. E parte deles formaram o que hoje é conhecido como, então, os fariseus. Na época de Jesus, os fariseus são o partido religioso mais importante. Ou melhor, o partido religioso que mais influenciava o povo. O partido religioso mais importante era dos saduceus. Os saduceus, eles, por exemplo, acreditavam somente na Torá como fonte de autoridade. Eles não acreditavam em demônios, em anjos ou em seres celestiais. Também não acreditavam na ressurreição. E os saduceus, então, de certa forma, competiam com os fariseus. Eles eram a maior parte do Sinédrio, então eles eram muito influentes, mas eles tinham menos influência religiosa sobre o povo que os fariseus.
Outro grupo que tinha virado dos Hassidim foram os essênios, que se isolaram mais ainda. Os essênios eles não tinham qualquer tipo de influência muito popular, porque eles viviam, na verdade, isolados em comunidades distantes dos centros urbanos e da população para terem a sua religião. Eles pensavam parecidos com os fariseus, mas eles achavam que os fariseus eram liberais demais. Então, eles eram ainda muito mais restritos a respeito dos assuntos religiosos, das comidas, dos alimentos, das pessoas com quem eles tinham que andar. E então, esses eram os principais partidos religiosos. Também tinha o grupo dos zelotes. Esses zelotes, eles eram também religiosos, mas eles também tinham um cunho político. Eles gostariam que os judeus voltassem a governar livre de Roma, e eles apoiavam então que Herodes fosse o seu representante. Mesmo Herodes sendo um idumeu, eles gostariam que Herodes fosse o governante e deixasse Roma de lado. Então eles eram uma espécie de partido separatista. E também uma outra figura que nós vamos ver nos na narrativa dos evangelhos é a figura dos escribas. Você vai pensar, nossa, quem são esses escribas? Bom, na época não tínhamos imprensa. Então toda cópia da Bíblia ela precisava passar pela mão de uma pessoa, que escrevia à mão todo o texto bíblico. Esses escribas, por copiarem o texto da Bíblia várias vezes, acabavam se tornando especialistas porque eles praticamente decoravam o texto bíblico de tanto que eles tinham que reproduzir. Então, de certa forma, os escribas eles não tinham uma importância religiosa, mas eles tinham uma autoridade a respeito das escrituras, uma vez que eles conheciam elas muito bem e eles mesmos então copiavam e acabavam decorando toda a Bíblia por causa dessas cópias. Então, passado isso, nós vamos olhar para as festas que Israel tinha, que também é umas coisas que a gente olha no Novo Testamento e diz, mas por que Jesus estava indo para aquela festa das cabanas? Por que Jesus estava indo para... Porque os judeus eles tinham algumas festas que se originaram tanto no período do Antigo Testamento, quanto no período interbíblico. Algumas festas judaicas surgiram naquele período. As principais festas que nós temos, bom, a mais importante delas era a Páscoa. A Páscoa judaica celebrava a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Então, no dia 14 de Nisan, que era para os judeus o primeiro mês do ano, no dia 14, eles comemoravam então a Páscoa comendo a mesma ceia que os seus antepassados haviam comido no Egito antes de serem libertos por Deus. Então, os judeus iam até Jerusalém. Lá em Jerusalém ficava lotado. Eles iam fazer sacrifícios no templo. Eles iriam entregar as suas ofertas aos sacerdotes e eles participavam então dessa ceia pascal. Também junto com a Páscoa tinha a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Era comemorada 7 dias depois da Páscoa. Então você comemorava a Páscoa e depois você ficava 7 dias na festa dos pães asmos. Durante essa festa, então, só se podia comer pães sem fermento. E, na verdade, o judeu tinha que tirar todos os fermentos da sua casa e colocar em um local separado fora dela. E eles comemoravam então esse livramento, esse primeiro período da liberdade da escravidão, em que eles acabavam comendo inclusive o maná que Deus deu para eles depois da libertação do Egito. Tinha também a festa chamada de Festa dos Tabernáculos. Era uma festa comemorada entre os dias 15 e 21 do mês de Tisri, que era um outro mês dos judeus, e ela comemorava a peregrinação no deserto. Por isso os judeus agora, o que eles faziam? Eles iam até os pátios das casas, ou em alguns lugares mais remotos, montavam tendas e ficavam, durante esses dias, habitando em tendas para lembrar de tudo o que os seus antepassados haviam passado para sair do Egito e chegar até a terra de Canaã, uma marcha que durou 38 anos e 6 meses. Então era a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, também é conhecido. João capítulo 7 fala que Jesus participou dessa festa. E também tinha a festa da dedicação, ou a festa das luzes. Ela foi estabelecida quando Judas Macabeu, esse que começou a dinastia dos Macabeus,
ele purificou o templo que foi profanado por Antíoco Epifânio. Que nomes são esses? Volta lá e olha o período interbíblico. Quando o Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no templo dos judeus, isso foi uma ofensa enorme. Tanto então que Judas Macabeu, quando ele consegue conquistar a cidade de Jerusalém, o que ele faz é repurificar o templo para restabelecer a religião judaica. Então, nós vamos ter essa festa da dedicação, a festa das luzes, também narrada no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus participou disso tudo. Então esses são alguns elementos que você vai encontrar. Um outro elemento importante é nós lembrarmos a figura do publicano. Por que no Novo Testamento o publicano vai ser uma figura tão odiada? Por que ele vai ser odiado? Ele vai ser odiado porque o publicano era um funcionário do governo romano, que era judeu, que deveria sentar e cobrar os impostos dos seus irmãos judeus e entregar os impostos para Roma. Só que no meio desse processo ele podia cobrar a mais, porque ele cobrava o imposto que ele queria, e ele entregava para Roma o imposto que Roma queria. E muitas vezes o publicano enriquecia oprimindo ou cobrando mais imposto dos seus irmãos judeus e enriquecendo, entregando parte desses impostos para Roma, porque o judeu não sabia quanto Roma queria de imposto. Então por isso o publicano ficou uma figura odiada, e você vai ver que quando o Novo Testamento vai falar que Jesus estava junto com pecadores, com prostitutas e publicanos. Por que publicano? O publicano ele carregava esse estigma de ser uma pessoa extremamente nociva. E nós temos dois publicanos famosos, né? Você vai lembrar de Zaqueu, aquele que estava sobre uma árvore quando Jesus o chama, e ele diz que vai devolver tudo aquilo que ele extorquiu. E nós temos também o próprio escritor do Evangelho de Mateus, que era o Levi, e ele foi ele mesmo chamado por Jesus para participar do seu ministério de uma mesa de coletoria de impostos. Ele estava lá trabalhando, Jesus olhou para ele e disse: vem e me segue. Então Jesus transforma a vida inclusive desses publicanos. Então, quando você ouvir a palavra publicano, quando você ouvir a palavra fariseu, quando você ouvir a palavra zelote, quando você ouvir a palavra sinédrio, agora você vai sabendo como é que surgiu cada uma dessas figuras e por que elas estão narradas aqui no Novo Testamento. Então, terminado todo esse contexto religioso que nós temos, não perca que no nosso próximo episódio nós vamos falar então sobre a maravilhosa chegada de Cristo à Terra. Então nós vamos começar agora então o ministério de Cristo com o seu nascimento profetizado e a sua maravilhosa chegada na Terra, os 3 anos de ministério terreno que ele teve, e a sua crucificação e como tudo isso é narrado. Então aproveite os próximos capítulos da vida de Cristo em 15 minutos com a Bíblia.